A Vingança do Cão de Caça do Sangue de Ferro. Capítulo 8. Cães do Inferno. Parte 1. As crianças dos Baskervilles são testadas 2 vezes por ano, nas avaliações intermediária e final, até os 15 anos de idade. Para me livrar do estigma de ser uma família de berserkers, tenho tendência a dificultar as aulas habituais de artes liberais. Em primeiro lugar, a razão pela qual são chamados de família berserker é por causa do teste prático que é tão difícil que seja assassino. Não era algo pelo qual as crianças que tinham acabado de completar 8 ou 9 anos deveriam passar. Os filhos dos Baskervilles recebem uma educação rigorosa. A partir do ponto de poder andar sobre 2 pés, para cultivar a força física básica, é feito correr continuamente em um amplo ginásio e ladeiras íngremes. Você não pode nem se deitar fora do horário designado. Os cavaleiros guardiões tornam-se instrutores e os aperfeiçoam como loucos. Durante os intervalos, eles brincam com uma faca de borracha e, quando dormem, muitas vezes ficam ao lado de cadáveres de grandes monstros ou pequenos monstros. Para acostumá-los à aparência horrível de suas presas e à sua ferocidade selvagem. E a partir dos 8 anos começa o verdadeiro treino. As refeições mudaram. No caldo feito com ossos de frango fervidos, vários tipos de peixes, cheios de carne, são batidos e fervidos até virarem mingau. Em seguida, coloque em um intestino duro e ferva novamente para retirar o último pedaço de gordura. O haggis, que é uma refeição normal, é consumido nesta fase. Aqui é salgado para armazenamento e, depois de muito tempo, é seco e fica pronto o charque endurecido, que é o alimento em conserva que os filhos da família Baskerville sempre carregam consigo. Hoje, crianças de 8 ou 9 anos dos Baskervilles eram enviadas para as montanhas fora da mansão com sacos desse charque. Montanha Le Rouge. Esta é uma área alpina com um ambiente hostil onde apenas alguns monstros cruéis podem viver. Os jovens cães dos Baskervilles são jogados aqui e têm que sobreviver por cerca de 1 mês. Claro, eles vivem apenas dentro da área restrita, e nos limites da área restrita, os cavaleiros guardiões da família, chamados de cães de caça, estão lá para manter os perigos controlados. As tarefas das crianças abandonadas em um ambiente desconhecido são as seguintes. Sobrevivência, se possível, caça monstros grandes e fortes. A tarefa original era simplesmente sobreviver, mas o atual proprietário, Hugo Les Baskervilles, disse que esta tarefa era demasiado fácil e acrescentou outra tarefa. Às vezes, entre os filhos da família Baskerville, havia aqueles que se trancavam em cavernas ou túneis seguros e sobreviviam comendo apenas carne seca. Uma criança que lutou bravamente contra monstros e sobreviveu não deveria receber a mesma avaliação que uma criança que ficou em um buraco como um covarde e só comeu comida. Essa foi a ideia do Hugo. Se você conseguiu salvar sua vida, 10 pontos. Se você conseguiu salvar sua vida sem ficar aleijado, 30 pontos. Menos 50 pontos se você deixar cair outras crianças e sobreviver. Menos 70 pontos se você pegar o monstro e sobreviver. Menos 90 pontos se você conseguiu salvar sua vida sem ficar aleijado, apesar de deixar cair outras crianças ou sobreviver capturando monstros. Não há 100 pontos. Um espadachim morre no momento em que se torna vaidoso. Essas foram as instruções de Hugo. Claro, se você morrer em qualquer situação, você ganha 0 pontos. De todas as mortes, morrer como um cachorro é uma vergonha por si só. Vikir, de 8 anos, chegou aqui hoje em Le Rogue Mountain. Ao descer da carroça, você pôde ver pilhas de terra avermelhada. Formigas pretas enxameavam no monte ressecado. Um vento seco sopra através das velhas árvores queimadas. Tudo que vejo é um tom vermelho escuro. Os cavaleiros guardiões falaram. Você recebeu distintivos. Assim que vocês saírem deste lugar, vocês poderão roubar os distintivos uns dos outros. Se você roubar o distintivo da outra pessoa, você ganha pontos extras. Mesmo se você caçar monstros, pontos de bônus serão dados.
No entanto, os pontos serão deduzidos se você for mortalmente ferido. Em caso de morte, todos os pontos são perdidos. Bom, na hora da morte o placar já não é problema. Não recomendamos sair da área restrita. Você só deve se mover dentro do espaço que patrulhamos nos últimos dias. Isso ocorre porque ainda existem muitas áreas desconhecidas na montanha Lerog. Os Cavaleiros Guardiões explicaram outras regras complexas. Mas para Vikir, é apenas irritante. Faz tempo que não te vejo. Ele também esteve frequentemente na montanha Lerog. Como estudante na infância e como instrutor na velhice, era um lugar que ele visitava com frequência, as montanhas Lerog. Era um lugar estranho e assustador quando ele era estudante, mas quando ele veio como instrutor, tornou-se um lugar ainda mais assustador e desconhecido porque ele teve que procurar fora de sua zona de conforto. A área onde sobrevivem os filhos da família Baskerville parece mais um berço aconchegante. O verdadeiro perigo é a área fora da fronteira guardada pelos instrutores dos Cavaleiros Guardiões. Zona proibida. Fora da cordilheira chamada Cradlé, e além de algumas cadeias de montanhas, monstros poderosos e bárbaros enxameiam. Desde que os Baskervilles declararam este lugar como seu território, eles têm sido pioneiros no inimigo e além das montanhas. Foi também porque houve uma ordem do imperador. A expansão do território da família Baskerville foi a expansão do território do império, e para isso foram garantidos diversos benefícios fiscais e autonomia das instalações militares. Antes de sua regressão, Vikir também passou muito tempo aqui nas montanhas Lerog, passando por seus dias como examinando, seus dias como instrutor e seus dias como cão de caça. Então o ambiente aqui era muito familiar. Sem mencionar que não estava na zona descoberta além do cume, nem no berço. Mas a maioria das crianças parece sentir falta de familiaridade e medo no ambiente que veem pela primeira vez. As falésias de terra seca e em ruínas, o vento pungente que sopra da floresta queimada, as cinzas secas, os olhares desagradáveis e os gritos que podem ser sentidos de algum lugar. Esta é a primeira vez que estou com um tempo tão ruim. Tornou-se mais árido do que quando cheguei no ano passado. Você quer que eu fique aqui por um mês? Crianças de 8 anos choraram. As crianças de 9 anos fingiam indiferença, mas suas expressões não são boas, talvez por causa das lembranças ruins do ano passado. Na verdade, este teste é uma batalha entre crianças de 8 anos que querem ficar com o distintivo e crianças de 9 anos que querem roubá-lo. Para as crianças de hoje com 8 anos, que farão 9 anos no ano que vem, essa experiência será muito importante. E nessa situação, Vikir, de 8 anos, fica parado, esperando a campainha sinalizar o início do exame. Perto dali, crianças de 9 anos em busca do distintivo de Vikir riam sinistramente. É ele. Ele deu um mergulho de 7 minutos no rio Estige. Isso faz sentido. Bem, há rumores de que ele estrangulou 2 cobras venenosas enquanto estava no berço. Você diz que aquele é o cara com a pontuação perfeita? Vamos ver se ele consegue se sair bem. Um zumbido ao redor. Mas há uma coisa estranha. As 3 crianças de 9 anos mais fortes e ferozes da classe, Ivero, Migvero e Lovero, estão de alguma forma em silêncio. As outras crianças de 9 anos apenas inclinaram a cabeça, pois estavam sempre ansiosas para dar uma lição a Vikir. Logo, algumas das crianças que estavam percebendo se adiantaram e começaram a brigar com Vikir. Seu bastardo atrevido! Assim que a avaliação prática começar, vou bater em você até a morte. Um cara que não é tão bom fica presunçoso. Você vai se sentir um inferno aqui no próximo mês. Então Vikir finalmente respondeu. Eu não acho que sou ótimo. A humildade inesperada faz com que crianças de 9 anos pareçam confusas. Porém, as palavras de Vikir logo fizeram os rostos dos rapazes franzirem a testa. Vocês são muito fracos. Imediatamente depois disso, novos palavrões surgiram e ficaram presos. Eu sou o melhor aqui. Venha para o lugar onde está a velha árvore mais tarde à noite, seu filho da puta. Saia do caminho.
Eu vou vencer aquele bastardo. Mesmo que ele morra, não vou parar. Os filhos dos Baskervilles são facilmente atraídos até mesmo para provocações de baixo nível. Filhotes de um dia que nem tinham visto a morte mostravam suas presas que ainda não estavam maduras. Como um cachorro velho que passou por todas as batalhas mortais, ele nem sorriu. Certo então. Jim Pavlov van Baskerville, um cavaleiro guardião e instrutor encarregado do Airborne, tocou a campainha. A prova prática já começou.